Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos continuar a explicação sobre Egito Antigo. Nós já aprendemos várias coisas sobre Egito Antigo, né? Falei para vocês sobre a religião, sobre a formação do Antigo Egito, discutimos também sobre a escrita, não é? Discutimos também sobre a sociedade, a importância do faraó, tudo isso nós já discutimos. E hoje eu queria falar para vocês mais alguns aspectos da cultura, da arte e também, por que não dizer, da religião do Antigo Egito. Vamos juntos? Pois bem, na última aula nós paramos aqui na arquitetura religiosa, discutimos aqui, vimos aqui o exemplo dos dois templos, né? Dois templos importantes no Antigo Egito, os templos de Karnak e Luxor. Na aula de hoje, portanto, nós vamos começar falando do que a gente chama de arquitetura tumular. O que é uma arquitetura tumular? São construções, são monumentos que os antigos egípcios erguiam com a função de guardar os restos mortais daqueles mais nobres. Aí você deve estar se perguntando, por que isso? Por causa daquele aspecto religioso que nós já discutimos, lembra? Da importância que os antigos egípcios davam à vida após a morte. Eles acreditavam que quando a pessoa, depois de morrer, quando ela fosse viver uma vida eterna, não é? Ela, nesta vida eterna, ela teria o mesmo corpo que ela tinha em vida, na vida terrestre, e inclusive também os mesmos bens. Então, como este era um momento que eles esperavam a vida toda, eles davam bastante importância aos monumentos, aos locais em que os seus corpos, depois de mortos, seriam depositados. Não é? Então, nós vamos ter, ao longo da história do Egito Antigo, conforme o tempo foi passando, né, eles foram aprimorando as técnicas de construções desses templos. Os primeiros, mais antigos, mais rústicos destes monumentos, onde eles depositavam seus restos mortais, os seus pertences, né, eram as chamadas mastabas, tá? Mastabas, que era uma construção simples, bastante simples, né? Então as mastabas eram simples construções feitas em tijolo de barro, cozido ao sol. Foram o primeiro tipo de túmulo utilizados pelos grupos sociais mais abastados, ou seja, mais ricos, incluindo o primeiro faraó. Então, era uma arquitetura bastante simples, não é? Feita com tijolo, aqui um poço, não é? Que era cavado, e numa câmara funerária subterrânea onde se guardava os restos mortais daquele que mandou construir este monumento. Tá? Então foi a forma mais antiga, mais simples desses monumentos. Com o passar do tempo, surgiu outra forma, que foram as primeiras pirâmides. Só que essas pirâmides aqui que surgiram a princípio não eram ainda aquelas pirâmides lisas, não é? Que a gente vê bastante aí em filmes, imagens e tudo mais. Eram pirâmides mais simples, porque eram pirâmides de degraus. Qual foi a ideia dos antigos egípcios? Eles pegaram as mastabas, percebe aqui, né, a mastaba, e a ideia deles é como se fosse colocar uma mastaba por cima da outra. Que aí nós chegamos nessa pirâmide de degraus, que é como se fosse uma série de mastabas amontoadas uma em cima das outras, não é? Então a pirâmide de degraus é a primeira construção tumular que tem a forma de uma pirâmide. O arquiteto Imhotep, né, foi o primeiro que construiu, foi o idealizador, né, dessa técnica para se construir essa série de mastabas uma em cima das outras, que formou aí enfim, que teve esse formato aí de pirâmide, né, porém uma pirâmide de degraus, uma pirâmide escalonada, certo? Para isso ele utilizou pedras em vez de tijolo de barro cozido ao sol, que era o caso aqui das pirâmides, né? Então aqui ele utilizou pedras, o que fez com que esse tipo de construção fosse mais durável, né? Tá bom? Bom, aí agora nós chegamos, né, nas famosas pirâmides, as pirâmides de Gizé, né, que é o exemplo mais conhecido das pirâmides de faces lisas, tá? De paredes lisas. São pirâmides que são tidas aí como uma das
maravilhas do mundo antigo, né, foram extremamente complexas. Ninguém sabe até hoje como que os antigos egípcios construíram esse tipo de pirâmide, qual a técnica, né, quais os pormenores que eles utilizaram. Recentemente, alguns engenheiros, arquitetos tentaram reproduzir essa técnica de construção e não conseguiram, né? Então, essas pirâmides, que as mais conhecidas, que são essas aqui, né, as pirâmides de Gizé, elas ficam hoje ali na periferia da cidade do Cairo, né, capital do Egito. Elas eram construídas com blocos de granito, e cada bloco desse, gente, era muito pesado, né? Então, cada bloco desse pesava aí várias toneladas. Essa pirâmide tem uma altura de mais de 100 metros, essa aqui do meio, né, que é a maior delas, tem uma altura de 140 metros. Então, essa pirâmide demorou mais de 20 anos para ser construída, e ela é composta por mais de 2 milhões de blocos de granito. E cada bloco desse pesava várias toneladas. Então imagina a dificuldade que foi, né? Como que eles construíram. E daí surgiram, né, algumas teorias da conspiração, como dizendo que essas pirâmides teriam sido construídas por alienígenas, né? Enfim, mas isso não tem a menor sustentação histórica e científica, né? Nem arqueológica. Então, gente, tá aqui o exemplo mais famoso, né, mais pomposo de arquitetura tumular, né, que são as pirâmides lisas, né? E temos também aí os hipogeus. Os hipogeus, né, por vezes eles tinham entradas elaboradas, eram escavados longos túneis no interior da montanha, como esse exemplo aqui, né? Indo dar a várias salas onde estavam dispostos tesouros, os vasos canopos, que eram aqueles vasos que nós vimos na aula passada, né, onde se depositavam os órgãos da pessoa. E ali também, nessas salas, estavam os tesouros, né, já que eles acreditavam que na vida eterna eles teriam direito a ter os bens, as riquezas, as posses, inclusive os escravos, né, que eles tiveram em vida. E os sarcófagos, né, onde estavam ali as múmias dos faraós, os corpos mumificados. Muito do que nós sabemos dessa civilização, da civilização egípcia, provém das pinturas e relevos decorativos que ornamentavam as paredes destes túmulos, como é este exemplo aqui. Então, para ornamentar, para enfeitar as salas desses monumentos funerários, eles faziam arte, pintura, por exemplo, né, que retratavam o cotidiano da vida, né, da sociedade egípcia. Tá bom? Então isso aqui é um exemplo de quê? De fonte histórica. O primeiro conteúdo que a gente viu nesse ano, né? Fonte histórica, ou seja, isso aqui é um testemunho, enfim, uma prova, uma fonte para nós utilizarmos para sabermos mais da vida do Antigo Egito. No caso aqui, uma fonte material, porque é uma pintura, né? Deixada, um vestígio, tá certo? Aqui mais um exemplo do hipogeu. Esse aqui é o hipogeu do túmulo de Tutankhamon, que foi descoberto por arqueólogos, né, no século XIX. Aqui a máscara funerária, né, onde estava ali o seu corpo mumificado. Agora falando um pouquinho da escultura. Então a escultura do Antigo Egito ela é caracterizada sobretudo pela escultura de grandes dimensões, associada à arquitetura, pelo relevo descritivo e hieróglifos. Então aqui ao fundo, né, dessa escultura aqui, por exemplo, nós temos aqui inscrições em hieroglifos, né, ou hieróglifos, tanto faz, que tinham uma mensagem a comunicar, né, ou descrevendo a escultura, ou enfim, fazendo uma referência ao contexto em que viviam. Também são caracterizadas pelo busto, ou seja, pelo corpo, e pela estatuária de pequenas dimensões, onde dominam não só as representações de deuses e faraós, como também os animais, que é o exemplo dessa escultura aqui, de um cavalo, né? Então lembrem que os antigos egípcios davam uma importância central à natureza, aos animais, né? Às plantas, à fauna, à flora, enfim. Então isso acabava sendo retratado, sendo representado nas esculturas e na arte, de modo geral.
Aqui falar um pouquinho da representação da figura humana nessas esculturas. Nós vemos uma rigidez de postura, então sempre retratados de modo ereto, né? Ocultação de traços físicos desfavoráveis, né? Então, assim, você tem um certo padrão corporal, né? As pessoas geralmente mais magras, enfim, mais fortes, né? A sua apresentação era sempre feita de pé, como é o caso dessa escultura do meio, dando um passo à frente, né? Que é aqui também esse caso, sentada, ou de joelhos cruzados. É interessante essa primeira escultura aqui, porque isso aqui representa um escriba. Lembra que a gente falou dos escribas, né? Porque a técnica de escrita no Antigo Egito era extremamente complexa, então nem todos dominavam essa técnica, por isso que os escribas tinham essa função, né? A profissão deles era escrever. Então isso aqui está representando um escriba, né? De pernas cruzadas, braços cruzados, registrando alguma coisa, enfim, com um papiro aqui às mãos, tá certo? Bom, falar um pouquinho da pintura, principais características da pintura, né? Lei da frontalidade, então a representação da figura humana em que o tronco, né, essa parte central aqui do corpo, era representado de frente para o observador, então você percebe que o tronco dele está à nossa frente, né, de modo frontal. Os braços, as pernas e os pés, eles estavam de perfil, ou seja, estavam de lado, né? Então você percebe que ele está olhando para o lado, que os braços estão de lado e as pernas também estão de perfil. Era uma característica estética, né, da representação da pintura deles. Os homens eram pintados de vermelho, então você percebe aqui um tom mais avermelhado no corpo masculino, e as mulheres um tom mais amarelado, né? Por que isso? Porque era uma característica da pintura e da representação deles, uma tendência artística, né? O uso abundante de cores vivas, cores fortes aqui, né? Quentes, e de escrita hieroglífica nas paredes e nos templos e túmulos, né? Então, provavelmente isso aqui deveria ser uma representação de pintura em uma sala de um monumento funerário, como um hipogeu ou como uma mastaba, né? E aqui, nessas inscrições nas paredes, provavelmente eram contextos, né? Eram, enfim, exemplos de detalhes do cotidiano da vida do morto, né? Daquele que foi morto e cujos seus restos mortais estavam depositados ali naquele monumento, tá bom? Representação de episódios da vida cotidiana do defunto nas paredes dos túmulos, né? Que eu acabei de falar. Pois bem, falar um pouquinho da ourivesaria, né? Enfim, dessa parte dos adornos, né? Joias, né? Que eles faziam. Sempre nessas joias ou se tinha elementos da natureza, né? Há muitos elementos da natureza representados. Muitas delas eram utilizadas como uma espécie de amuleto, né, para dar sorte, enfim, para ter boas vibrações, né, boas energias, né, era assim que se acreditava, tá bom? Falar um pouquinho agora do mobiliário. Os móveis, eles eram de forma rígida, eram ricamente ornamentados, ou seja, enfeitados, né, então muitos banhados a ouro ou de ouro maciço, né? Seguindo o mesmo estilo da arquitetura. Flores de lótus, que é o exemplo, a flor do papiro, né, que está aqui, eram elementos da natureza que adornavam, né, que apareciam nestes móveis, tá? No mobiliário. Nossa conclusão do Antigo Egito é destacar a importância central que os egípcios davam na vida após a morte. Os egípcios não só acreditavam na vida após a morte, como eles viviam para a morte. Já imaginou isso? A vida inteira dos antigos egípcios era uma expectativa para a morte, já que para eles a vida que eles teriam após a morte era o mais importante. Então eles se preparavam para a morte o tempo todo, né? Assim, todas as atividades cotidianas dos egípcios estavam de uma forma ou de outra associadas com a busca pela vida após a morte. Quanto à cultura, a maior parte da arte egípcia foi desenvolvida na construção das moradas dos falecidos, mais um exemplo da importância que eles davam à morte.
Isso aconteceu porque eles acreditavam que deveria haver bastantes objetos, inscrições, pinturas como forma de garantir uma nova vida agradável, feliz após a morte terrena. Assim, as esculturas e pinturas ensinavam-se a dar essa garantia aos defuntos. Então, a maioria da arte egípcia estava justamente naquelas arquiteturas, naqueles monumentos construídos de forma para fins funerários, né, como a mastaba, como as pirâmides, hipogeus, etc. e tal. Tá bom? Lembrar da importância do faraó também, né, que eu falei no vídeo passado. E é isso, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, né? Espero que tenha ficado claro, tá bom? Qualquer dúvida estou à disposição. Nos vemos por aí. Tá joia? Um abraço.